Os 10 maiores mistérios não resolvidos do mundo foram solucionados. Hoje, vamos continuar nossa exploração com o Triângulo das Bermudas. Quando eu era jovem, o Triângulo das Bermudas era um tema muito discutido. Essa área misteriosa cativou pessoas ao redor do mundo. No entanto, nos últimos anos, seu fascínio diminuiu. Mesmo aqueles que antes acreditavam na lenda se afastaram, e o termo Triângulo das Bermudas perdeu muito de seu encanto. Após uma investigação detalhada, descobriu-se que o termo foi cunhado por um escritor excêntrico. Mas afinal, o que é o Triângulo das Bermudas e quais são as teorias por trás dos seus mistérios? Existem várias, que remontam às expedições de Colombo no século XV. Disse que durante sua quarta viagem, ao se aproximar do Triângulo das Bermudas, ele enfrentou um clima severo que fez com que todos os equipamentos de navegação de seu navio falhassem. Ele também testemunhou fenômenos estranhos, como uma luz piscando na superfície da água, semelhante à chama de uma vela, que desapareceu quando chamou outra pessoa para olhar. Claro, como a experiência de Colombo aconteceu há tanto tempo, não há como investigar os motivos por trás disso. Ao longo dos séculos, muitos incidentes bizarros ocorreram na região do Triângulo das Bermudas. Muitos envolveram problemas de navegação, com bússolas e outros instrumentos enlouquecendo. Numerosos navios afundaram sem enviar qualquer sinal de socorro. Pode ter havido um problema com o campo magnético, ou talvez os marinheiros tenham colocado objetos magnéticos, como relógios ou walkie-talkies, perto das bússolas. Marinheiros são humanos e todos cometem erros. Um incidente particularmente intrigante ocorreu em 1967 com um pequeno iate chamado Vitisaft. O barco, equipado com várias câmaras de flutuação, era supostamente inafundável. No entanto, após enviar um breve sinal de socorro, ele misteriosamente desapareceu. A calma do proprietário do barco durante a comunicação, mencionando apenas uma leve colisão e nenhuma entrada de água, aumenta o mistério. O iate desapareceu, e nenhum vestígio de seus botes salva-vidas ou boias de sinalização foi encontrado. Isso não é surpreendente. Qualquer navio que se proclame insubmergível acabará afundando, como o Titanic. Portanto, embora você possa não acreditar nas estranhezas do Triângulo das Bermudas, pode acreditar que desafiar o destino sempre traz problemas. Ao se aproximarem do aeroporto, inexplicavelmente se encontraram sobre uma vasta extensão de mar aberto, cercados por nada além de um oceano infinito. Os pilotos pareciam completamente desorientados. No entanto, ao contrário de navegar por uma floresta, pilotos experientes devem ser capazes de determinar se estão voando em linha reta ou em círculos utilizando outros instrumentos e técnicas, mesmo sem visibilidade. A maneira mais simples seria verificar a posição do Sol. Conhecido como Voo 19. Essa série de desaparecimentos misteriosos incluiu também um avião de resgate enviado para encontrar os tripulantes. Contudo, um dos aviões de resgate, um hidroavião PBM Mariner, também desapareceu, resultando em mais perdas. Após o incidente, muitos acreditaram que o esquadrão havia sido transportado para outra dimensão. Isso levou a inúmeros relatos de avistamentos do Voo 19 ao redor do mundo. Alguns afirmaram ter visto o esquadrão ao longo da costa da América do Sul, outros na Antártida, e até mesmo alguns entusiastas da astronomia alegaram tê-lo avistado na Lua através de seus telescópios. O 19 na Lua? Será que eles ascenderam a outro plano de existência? Sem atmosfera, como poderiam voar na Lua? Na década de 1970, um instrutor de voo chamado Bruce Gernon relatou que, enquanto sobrevoava o Triângulo das Bermudas, entrou em uma estranha névoa branca. Ele voou na névoa por cerca de 3 minutos, mas quando saiu e verificou seu relógio, descobriu que haviam se passado 40 minutos. Ainda mais intrigante, a distância que ele percorreu na névoa deveria ter levado 90 minutos para ser completada. Será que alguém borrifou algum tipo de poção de aceleração nas nuvens? Estranho, não é mesmo? E há histórias ainda mais estranhas. Dizem que um voo que desapareceu no Triângulo das Bermudas por 20 anos reapareceu de repente, com todos os passageiros e seus relógios indicando que eles estavam desaparecidos por apenas 20 minutos. Se tal evento realmente tivesse ocorrido, estaria nas manchetes das notícias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se fosse verdade, o mundo inteiro estaria em alvoroço.
Muitas pessoas afirmam que o governo encobriria tais incidentes, assim como fazem com o pé grande ou os círculos nas plantações. Encobrir informações não é tão simples. Até mesmo a CIA e o KGB enfrentam vazamentos regularmente. Você realmente acha que conseguiriam esconder algo assim completamente? Se o encobrimento fosse tão bem sucedido, como o público sequer saberia sobre isso? Primeiro, considere o instrutor de voo que relatou uma viagem de 40 minutos que deveria ter levado 90. Ele estava pilotando uma pequena aeronave monomotor, fortemente influenciada por ventos de cauda e de frente. Se pegou um vento de cauda forte, isso poderia explicar por que completou a viagem tão rapidamente. O estresse poderia fazer o tempo parecer passar mais rápido. Assim, se o avião pegou um vento de cauda forte, poderia realmente cobrir uma distância de 90 minutos em apenas 40. A percepção do piloto de que a viagem levou apenas alguns minutos pode ter sido devido ao estresse extremo. Embora não possamos ter certeza, já que não conhecemos as circunstâncias exatas, o estresse é uma explicação plausível. Em relação ao voo 19, a Marinha forneceu um relatório detalhado sobre o desaparecimento, cobrindo cada minuto do evento. Em resumo, o tenente Chelsea Tyler confundiu uma pequena ilha com as Florida Keys, levando o esquadrão para o mar aberto, mais distante da base. Essa confusão o fez acreditar que todas as bússolas estavam com defeito, quando na verdade estavam corretas. Ele simplesmente havia virado na direção errada. A desconfiança nos instrumentos é um problema comum em acidentes de aviação, muitas vezes resultando em erro humano. Um exemplo clássico é a colisão entre um avião de transporte americano e uma aeronave russa. Os instrumentos da aeronave russa instruíram a tripulação a descer, mas a torre de controle ordenou que subissem. A tripulação confiou na torre de controle em vez dos instrumentos, resultando na colisão com o avião americano. Da mesma forma, as informações incorretas do voo 19 levaram a base a dar instruções erradas e a enviar as equipes de busca e resgate na direção equivocada. Porque Taylor não usou o sol para se orientar. A teimosia de Taylor teve um papel importante nisso. Inicialmente, ele identificou erroneamente a ilha e acreditou que sua bússola estava quebrada. Mais tarde, ele pensou que estava sobre o Golfo do México, o que fez com que a direção do sol parecesse errada para ele. Foi apenas um grande azar. Alguns argumentam que o relatório da Marinha foi vago, insinuando eventos sobrenaturais, mas quem realmente sabe? O curioso sobre esses naufrágios é que navios, que deveriam ser difíceis de afundar, afundaram rapidamente. Por exemplo, o Titanic levou 2 horas e 40 minutos para afundar após colidir com um iceberg, o que já foi considerado muito rápido. Normalmente, naufrágios demoram 1 ou 2 dias para afundar, permitindo tempo suficiente para a tripulação enviar sinais de socorro. No entanto, muitos naufrágios no Triângulo das Bermudas ocorrem tão repentinamente que nenhum sinal de socorro é enviado, nem mesmo do Vitissaft, um barco equipado com tanques de flutuabilidade. Especialistas ofereceram suas opiniões profissionais sobre esse fenômeno. Eles sugerem que certas áreas do Triângulo das Bermudas podem conter grandes bolsões de gás metano submersos. Além disso, as bolhas podem liberar o gás na atmosfera. Essas bolhas de gás podem reduzir a flutuabilidade da água, potencialmente fazendo com que os navios afundem quase instantaneamente. Essa teoria tem evidências experimentais que a sustentam e parece bastante plausível. No entanto, muitos meios de comunicação preferem explicações mais simples para desmistificar esses mitos. É certo que embarcações e aeronaves desaparecem mais no Triângulo das Bermudas do que em qualquer área de tráfego semelhante. Acredito que a frequência de acidentes e a natureza peculiar desses incidentes são questões distintas. É como comparar a taxa de acidentes de aviões com a de carros. Uma taxa de acidentes mais baixa para aviões significa que os acidentes aéreos são apenas um mito. Esses fatores não estão relacionados. Uma baixa taxa de acidentes mostra que o Triângulo das Bermudas não é tão perigoso quanto alguns acreditam, mas isso não explica as ocorrências estranhas. Alguns argumentam que o Triângulo das Bermudas é uma teoria da conspiração criada pelos Estados Unidos e pela União Soviética para desencorajar um ao outro e outros países de entrarem na área. Para aqueles que fazem alegações não verificadas sobre os perigos do Triângulo das Bermudas, considerem o seguinte: superpotências como os Estados Unidos e a União Soviética abririam mão do controle de uma região tão importante.
Subestimar esses países é um erro. Essas teorias míticas são exageradas, muitas vezes nascidas da imaginação quando as explicações científicas não são suficientes. Esta é apenas a minha opinião pessoal. Compartilhe suas teorias e ouça as deles. Estou aberto a diferentes pontos de vista. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal.